obrigado. Aleluia. Pode continuar esse último refrão. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir o poder da tua palavra. Justo. Aleluia. Pai amoroso, a tua voz posso ouvir no poder da tua palavra. Observe, querido, que você está cantando. Você poder ouvir a voz de Deus no poder da sua palavra. Ouvir a voz de Deus no poder da sua palavra. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para receber de Ti. Obrigado, Pai, pela honra de estar aqui pela manhã, como instrumento a ser usado por Ti para trazer a Tua palavra, o poder da Tua palavra, que a gente possa ouvir a Tua palavra através do poder da Tua palavra, a Tua voz sendo transmitido, Pai, porque pode haver muitas vozes, mas só há uma voz, a voz do Senhor, a voz do Deus Todo-Poderoso. Passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará. E o Senhor vela pela Tua palavra para cumprir. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso maior amor, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso melhor amigo, Tu não dormes cuidando de nós, Tu és mais importante que o oxigênio que respiramos, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, Tu és o Deus vivo que habita em nós, e uma das Tuas funções é manter o nosso corpo sarado. Obrigado, Espírito Santo, porque foi Você que nos fez filho de Deus, foi Você que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós temos a Tua marca, hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo, graças a Você que nunca desistiu de nós. Te somos eternamente gratos. Estamos vivendo a dispensação Tua, do Espírito. Haja hoje poderosamente numa unção de ensino, porque deve se manifestar a unção de ensino na escola bíblica dominical. Obrigado, Espírito Santo, por isso. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Declaramos que Tu és tudo para nós. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te engrandecemos. Tu és a força, Tu és a nossa força, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso alimento. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és aquele que dá vida à palavra. A letra é morta, mas o Espírito vivifica a palavra. Nós Te rogamos que venha vivificar a palavra esta manhã. Ó Espírito Santo, Jesus Cristo só começou o seu ministério quando Você veio sobre Ele, a unção sobre Ele. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Já Te agradecemos pelo que vai acontecer hoje pela manhã, pelo que vai acontecer no mês de maio. Te agradecemos pelo avanço dessa igreja, Espírito Santo. Muito obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, queridos. Queria agradecer imensamente ao pastor Isaac. Muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pela confiança. Eu sei que está aqui hoje, quem está sendo mais abençoado sou eu. E muito grato por tudo. Amém, queridos? Vamos passar o mês de maio estudando a respeito de Cristo aquele que cura. Eu creio que hoje pela manhã eu pretendo ministrar o ministério do Espírito Santo dentro de nós, em nós. No domingo que vem, o ministério do Espírito Santo através de nós. E eu creio que no terceiro domingo eu devo ministrar o poder do nome de Jesus. E no quarto domingo,
o ministério de Jesus em ação, em curas. Amém? Então, queridos, eu queria começar lá em 3 João, no versículo 2. Diz assim: amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, está cravado na Bíblia que é desejo de Deus que a gente prospere em tudo e que a gente tenha saúde. Quando a Bíblia diz que você vá bem em todas as coisas já inclui saúde, mas ela achou bem enfatizar, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Querido, o fato de ser o desejo de Deus não quer dizer que vai acontecer. Deus deseja, se Deus deseja, é possível, porque se Ele deseja, está tudo pronto para que aconteça, mas eu posso lhe garantir que eu ainda não ando prosperando em todas as áreas da minha vida. Posso lhe garantir. Tem áreas na minha vida que eu preciso ainda prosperar, que eu vá bem em tudo, mas Deus já deixou tudo pronto para isso, está disponível, e que tenha saúde. Eu passei uma semana me recuperando de uma virose, venci, amém? Mas às vezes doença, enfermidade quer tocar em nosso corpo, mas é desejo de Deus que a gente tenha saúde. Se você vê, querido, lá em Timóteo diz assim: antes de tudo devemos orar pelas autoridades e pelos reis, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, porque é desejo de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas todos os homens se salvam? Não, tem muitos no inferno já. Mas é desejo de Deus que todos se salvem. Ou seja, Deus já tornou possível. Basta o que? Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, você já é salvo. Mas eu lhe pergunto, você já chegou ao pleno conhecimento da verdade? Eu também não. Mas é desejo de Deus. Não é o fato de ser desejo de Deus que está acontecendo, mas é desejo dele. Se é desejo dele, é possível. Ele já deixou todo o potencial disponível para que aconteça. Depende de quem? De mim e de você. Mas a Bíblia diz que é desejo de Deus que a gente vá bem em todas as coisas e que a gente tenha saúde. Assim como bem vai a nossa maneira de pensar, a nossa alma, querido. O que eu acho interessante é que em 3 João, no versículo 11, diz: amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não conhece a Deus. Então o próprio 3 João já diz que o bem vem de Deus. Se você for para Tiago 1,17, diz: não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dádiva, ou seja, todo bom presente, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes. Nós somos luz do mundo, Ele é nosso Pai. No Pai das luzes não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Tudo que é bom vem de Deus. Então, querido, eu queria começar falando sobre a origem das doenças, a origem do mal. Quem trata isso muito bem é Teliose, naquele livro Curando os Enfermos. Mas ele trata, citando E.W. Kenyon. Tem um capítulo lá do livro, acho que é o capítulo 7, que ele diz que os 7 capítulos seguintes, ele vai seguir E.W. Kenyon. E ele diz algo interessante, ele diz que da biblioteca dele, depois da Bíblia, os livros que ele tem maior consideração são os livros do E.W. Kenyon. E se você olhar, grande parte da doutrina hegeliana vem de E.W. Kenyon. O nome de Jesus vem do maravilhoso nome de Jesus. Pensamento certo e errado vem também de um livro do E.W. Kenyon que fala a mesma coisa. O amor, o caminho para a vitória, vem de um livro do E.W. Kenyon que fala sobre o amor. Então ele é um doutrinador muito respeitado. Mas o que diz E.W. Kenyon? Ele diz mais ou menos isso. Ele diz que os demônios, eles são maus, destrutivos e odiosos. Mas ele diz que os espíritos demônios são uma personalidade, como nós, espírito de Deus, somos uma personalidade. E ele diz assim: os demônios, eles são espíritos sem corpos para habitar. Nós somos espíritos com corpo para habitar. E ele fala que os espíritos demônios vêm de Satanás, enquanto nós, como espírito, nós procedemos de Deus. Foi Deus quem nos fez. Então, querido, ele traz uma diferença
entre corpo e espírito. Ele não fala, o E.W. Kenyon, né, o Teliósofo, fala da alma, como Morrega foi além, né, no homem em 3 dimensões. Ele fala da alma, do corpo e do espírito. Mas o que está no livro do Teliósofo é interessante, para a gente entender, que ele diz que nós somos um espírito que habitamos num corpo. Esse que você está vendo não é Saul, você está vendo meu corpo, mas o Saul, que é espírito, é invisível. Então ele explica isso muito bem, e ele fala que o Saul, ou você, que é o espírito, precisa do seu corpo para se expressar. Ele diz que se nós morrermos, querido, nosso espírito não poderá se expressar, até porque Tiago 2,26 diz, assim como a fé sem obra é morta, o corpo, o seu espírito é morto. Se o espírito sair do corpo, o corpo morre. E ele diz assim, se arrancarem minha língua, se furarem meus olhos, se estourarem os meus ouvidos, ele diz que eu sou um espírito, o espírito humano, habito num corpo, mas eu não posso falar, eu não posso ver e eu não posso ouvir. E ele diz, se arrancarem minhas pernas, se arrancarem meus braços, se tirarem o meu olfato, ele diz, eu sou um espírito que habito no corpo, mas nada posso fazer. Mas ele diz algo impressionante. Ele diz, mas eu como espírito continuo intacto. Ou seja, o diabo não pode lhe tocar. O diabo pode querer tocar no seu corpo, mas em você ele não pode. Por quê, querido? Vai chegar um tempo que seu corpo vai perecer e seu corpo voltará ao pó, mas o seu espírito não morre. Você, querido, é eterno, porque você é um espírito. Então é algo assim impressionante quando ele traz essa realidade para a gente, de que quando nosso corpo se desfalecer, vou falar sobre isso daqui a pouco, a ponto de ele deixar de funcionar, nosso espírito voltará ao Pai que nos criou. Amém, querido? Por quê? Porque nós como espírito, nós somos intocáveis pelo diabo. O diabo pode querer colocar uma enfermidade no nosso corpo, mas o nosso espírito jamais. E falando sobre a origem das doenças, ele traz uma explicação tremenda, que essa explicação, se você prestar atenção, ela foi crucial no meu processo de entender como proceder numa oração para a cura. Ele fala o seguinte, ele diz que nós, seres humanos, nós somos um germe. Quando eu li isso em Teliósofo, eu parei e fui para o dicionário, não aceitei muito bem não. Teliósofo dizendo que eu sou um germe. E quando eu fui para um dicionário, o dicionário diz, germe é rudimento de um novo ser, início de uma vida. Se você for para uma doutrina médica, diz que germe é o surgimento de uma vida, a princípio se torna invisível. Ou seja, quando a sua mãe se relacionou com seu pai, naquele momento foi criado um germezinho dentro do útero da sua mãe. Esse germe, durante 30 dias, praticamente ele é invisível, nenhum exame comprova que a mulher está grávida. É necessário que haja um atraso menstrual, todo aquele processo. Eu digo que aconteceu uma vez comigo e com o Regi, e a gente queria investigar antes, o médico disse, não, espera um pouco, para você saber se realmente foi gerado aí um nascituro. Mas o que acontece? Esse germe, querido, ele se desenvolve, e hoje eu estou com 55 anos, 88 quilos, sou um germe desenvolvido. Mas o que é interessante que você perceba é que o germe ele precisa do corpo da mulher para se desenvolver. Como é que esse germe é colocado na mulher? Através do espírito de vida. Deus coloca o espírito de vida no corpo da mulher, e se aquela mulher com 3 meses ela quiser tirar aquele bebezinho, como ocorre o aborto, ela tira e aquele bebê morre. Por quê? Porque aquele germe precisa, a princípio, de 9 meses para se desenvolver da mulher, para ele ter uma vida independente. Independente que eu digo assim, tirado do ventre da mulher e vai ser cuidado por um período aí, porque o bebê precisa se alimentar, né? Mas, eu digo assim, tendo uma vida autônoma. Então, nós, como germe, nascemos, né, fomos gerados dentro do corpo da nossa mãe, e ali passamos um tempo, até 9 meses, nós sermos tirados. A mesma coisa, e Teliósofo fala que
o diabo ele imita as coisas de Deus, a mesma coisa é o espírito de enfermidade. O diabo coloca um germe maligno no corpo de uma pessoa. A princípio, ele é invisível. Eu tive uma cunhada que ela passou um ano investigando, ela sentiu algumas dores, algumas pontadas. Depois de um ano, foi que descobriu que ela estava com câncer no fígado e já estava do tamanho de um limão. O diabo escondeu todos os exames, foi impressionante. O companheiro dela queria até processar na época um plano de saúde, mas na verdade é que o diabo esconde mesmo, para quando descobrir, já está numa situação avantajada. O que acontece? Esse germe, ao ser depositado no corpo de uma mulher ou de uma pessoa, ele é alimentado pelo espírito de enfermidade. O espírito de enfermidade, enquanto a gente é alimentado pelo espírito de vida, aquele germe é alimentado pelo espírito de enfermidade. E é aquele espírito de enfermidade que ele dá vida e crescimento ao nódulo, se a gente falar num câncer, ou a doença. O que acontece, querido, com a mulher, você está dizendo da mulher ou do homem, quando ela descobre um câncer no seio no início, ou um homem descobre um câncer na próstata no início? Arranca-se o seio, joga fora e ela tem uma vida normal. Ela, se for no início, ela pode ser curada pela medicina. Claro que há uma imputação. Só não há imputação se for de forma sobrenatural. Por quê? Porque aquele germe maligno, da mesma forma que o bebê precisa do corpo para se desenvolver, ele precisa do corpo humano para se desenvolver. Eu comecei dizendo a você que os demônios são espíritos sem corpos. Nós somos espíritos com corpo. Então a maior vontade do demônio é se manifestar no corpo humano, através de uma doença, uma enfermidade, ou possuir o corpo humano. Quando ocorre uma possessão demoníaca, aí ele possui a alma, o corpo e o espírito. A pessoa fica descontrolada, né? Ali a pessoa fica fora de si, como aconteceu quem já teve experiência em expulsar demônios. Então o que acontece? Quando tira aquele câncer no início, a pessoa tem uma vida normal. Por quê? Se não houve metástase, se não se espalhou, aquele germe ele morre quando ele é tirado do corpo da pessoa. E a partir do momento que ele é tirado, o espírito de enfermidade sai daquele corpo e naquele momento a pessoa tem uma vida normal, se não acontecer de novo, dela voltar a ficar doente. Então o Teleósmo fala que o caminho, a princípio, é você repreender o espírito de enfermidade, repreender, impõe as mãos, eu repreendo todo espírito de câncer. Quando você repreende, nesse momento, ele passa para de se desenvolver e morre, e você expulsa do corpo. Ele diz que quando é um milagre, automaticamente acontece da pessoa ser curada instantaneamente, mas pode ocorrer também uma cura progressiva, aquele espírito sai e aos poucos os sintomas vai desaparecendo. Então, querido, a origem da enfermidade vem do diabo, de Satanás. Agora, há algo interessante, que eu também só vi W. Keno falar. Ele fala naquele livro Identificação, eu acho que é na página 21, que é a diferença entre enfermidade e doença. São duas coisas completamente diferentes, que eu não vejo doutrinadores, eles irem a fundo para explicar. Como é que a gente sabe que é diferente? Porque, querido, lá em Mateus, no capítulo 8, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, em que ele vence o diabo como está escrito, quando ele chega na sinagoga, ele expulsa um espírito maligno de uma pessoa. Quando ele expulsa, diz que todos ficaram admirados com essa nova doutrina, o qual tem autoridade para expulsar demônio, e não como os fariseus que ensinam sem autoridade. Aí Cristo sai da sinagoga, chega na casa da sogra de Pedro. Ela está com febre. Diz a palavra lá em Lucas que ele repreende aquela febre. Se ele repreende é porque era um espírito. E aquela mulher é curada. Toda a cidade vem à porta. Diz que com a sua palavra ele curou a todos. E de repente Mateus diz: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si, veja, sobre si, no seu corpo, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então a enfermidade é uma coisa, doença é outra coisa. Ele tomou sobre si, no corpo dele,
as nossas enfermidades e levou. Essa palavra levar no original quer dizer nasa, transportar para longe, para bem distante as doenças. Agora veja, o que é que diz W. Keno sobre isso? Ele diz que a enfermidade é a manifestação física da doença. Ele diz que a doença é espiritual. A doença é no reino espiritual, mas ela se manifesta no corpo físico através de uma enfermidade. Se você vê aquela passagem lá em Lucas, eu acho que é Lucas 13, quando Cristo chega na sinagoga, tem uma mulher que eu acho que há 16 anos, não sei, ela estava com espírito de enfermidade e andava encurvada. Parece que é 16 anos. Oi? 38 anos? Eu acho que é, pastor, parece que é 16 anos, 17 anos. Ela andava encurvada, essa mulher. Aí Cristo disse: mulher, seja livre do teu mal. Aí disse que ela ficou boa, e Cristo disse que ela tinha um espírito de enfermidade, porque eles criticaram, porque Cristo curou num sábado. Aí ele chama: hipócrita, qual de vocês? Aí disse: essa filha de Abraão, o qual teu espírito de enfermidade Satanás mantinha presa. Mas é Lucas 13, 11. Quantos anos? 18 anos. 18 anos. Então, veja só, o que eu entendi, interpretei no livro sobre W. Keno, porque naquela Bíblia Dake que eu ganhei, é uma Bíblia maravilhosa, se você puder adquirir, para mim a melhor Bíblia de estudo que tem é a Dake. Ela fala que, segundo a Bíblia, tem 34 tipos de doenças, é interessante. E ela cita lá, quando ela vai falar Salmo 109, eu acho que ela cita as 34 doenças. Mas se você ver, o câncer é uma doença, e o câncer é um espírito. Ele está no reino espiritual. O que é que se manifesta? Câncer de próstata no corpo, câncer no seio, câncer no fígado, câncer no pâncreas. Então, o que se manifesta no corpo são espíritos de enfermidade. Quando a gente ora e expulsa o espírito de enfermidade do corpo, e aquela pessoa é curada, querido, o que acontece? Como é importante o que eu vou falar hoje, da pessoa ter o Espírito Santo habitando nela como protetor, como aquele que tem uma função de manter os corpos sarados. Porque, eu vou dizer uma coisa, por experiência própria, as maiores curas instantâneas que eu vi na minha vida foram com pessoas que não eram crentes. Pessoas que não conheciam muito a palavra, mas Deus queria tanto se manifestar para curá-las, para ver se elas aceitavam o Senhor, que ocorre um milagre. Mas quando essa pessoa não se converte, o que acontece? Acontece o que está em Mateus 12, 43. Quando o espírito maligno sai de uma pessoa, fica em lugares áridos, procurando alguém que possa tragar. Quando ele encontra aquele corpo desocupado, varrido e adornado, ele chama 7 espíritos e acha que aquela pessoa é pior do que antes. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo para guardar o corpo dela. Eu lembro que uma vez, o Devassi, né? Não sei se vocês conhecem o irmão Devassi, ele era meu aluno no Rema, e ele pediu que eu fosse orar pela esposa do empregado dele que estava com câncer, na tireoide. Saímos do Rema, 10 e pouco, eu fui lá para o Jacintinho, e quando eu cheguei na casa dela, com o Devassi, ela estava na Santa Casa, tinha ido tomar morfina. Eu aguardei até perto de meia-noite, quando ela chegou, gritando de dor, rebocada literalmente nos braços, a colocaram na cama, e eu preguei aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Quando eu preguei a passagem, ela tinha 2 nódulos no tireoide, que eram enormes. Eu nunca esqueci essa cena, eu acho que devia ser do tamanho de uma azeitona, ou quase os 2. Mas quando eu pus as mãos sobre ela, que minha mão esquentou, eu percebi, ela mesmo percebeu, ela está quente, eu digo, é o poder de Deus, desapareceram. Foi algo assim, foi uma das curas ou milagres mais extraordinários, que eu fiquei impactado, e ela levantou na hora, a dor passou, ela se alegrou, se converteu o marido. A secretária que estava trabalhando na minha casa há uma semana, era a sobrinha dela, morava com ela. Nesse encontro eu encontrei com a secretária da minha casa, que eu não sabia onde morava, e no caso, a filhinha dela de 12 anos se converteu. Quando eu estou saindo da casa dela,
eu visualizei do lado da cabeceira, não tinha visto até então, irmão, não tinha visto. Foi até bom não ter visto isso antes. Uma estátua do Padre Cícero bem grandona, bem assim o tamanho. Aí eu disse, irmã, e na hora que eu fiz o apelo, ela disse que tinha se convertido, aceitou Jesus. E eu disse, então a senhora, então a senhora não pode andar mais com essa estátua, com todo respeito. Não, meu padrinho, Padre Cícero, todo ano eu vou para lá. Foi da minha bisa, que deu a minha avó, a minha mãe me deu. Aí olha, de tanto coisa que eu já fiz, de tanto, ele me curou. Eu disse, mas a senhora, Deus não divide a glória dele com ninguém. Quem lhe curou foi o Senhor. Fui embora. 6 meses depois, o câncer voltou, não só na tireoide, já tinha se espalhado por todo o corpo, já estava no útero, já estava no ovário. A moça nem trabalhava mais com a gente, foi lá me chamar. O estado dela era deprimente e infelizmente ela morreu. Mas o que eu quero dizer, é o que a Bíblia fala, um espírito chama mais 7, quando possui aquele corpo, a situação é pior. Já havia uma metástase, e na metástase só o poder sobrenatural de Deus, porque na metástase a medicina, ela entrega os pontos, ela diz, não tem o que fazer, porque não tem como o médico reconstruir aquilo que já está destruído, já está comido pelo câncer. Eu lembro também que há cerca de 2 anos e meio atrás, eu estava em Pojuca, numa cruzada, a gente estava indo para a igreja, e uma irmã ligou pedindo que nós fôssemos orar pela uma amiga dela, que também era crente, que estava com câncer. O pastor falou comigo, umas 5h30, eu estava me arrumando ainda, eu me arrumei rápido, saindo da casa dele, e eu tinha 10 minutos para dar uma palavra e para orar por ela. Eu dei um breve testemunho da minha filha, depois, se eu tiver direção, eu conto nos outros domingos, e orei por ela. Ela é crente, só que ela era crente, mas ela, não sei se ela já tinha lido 3 João 2, desejo, amado, que vá bem em todas as coisas que tenha saúde, e se ela leu, não entendeu, então não sei se ela, mas ela crente, estava com câncer, foi uma das pessoas no maior estado que eu vi, eu acho que ela não tinha nem 30 quilos, o pastor Alessandro, no livro dele, ele relata isso, já estava meio até esverdeado, aquele semblante cadavérico, e o médico tinha dado 90 dias de vida, já tinha se passado 58, ela só tinha 32 dias de vida, foi o que ela me passou. Ali eu dei uma palavra, dizendo que habitava nela o poder curador, que habitava nela o fabricante, que se ela cresce em Deus, Deus tinha poder de arrancar o câncer e refabricar tudo que o câncer comeu, porque o câncer dela também tinha começado na tireoide, e já estava lá no útero, no ovário, estava no corpo todo. Ela disse que quando ela fez o PET scan, o câncer tinha tomado todo o corpo, por isso que o médico disse, não adianta mais fazer quimioterapia nem radioterapia, aguarde em casa, porque vai ser só sofrimento. Ou seja, chega um momento que a medicina ainda pode fazer, porque a medicina tem até o poder de combater o câncer, mas não tem o poder de reconstruir o que o câncer destruiu, mas o fabricante tem, amém? E aí, querido, o que acontece? Eu falei com ela a respeito de quem habitava nela, se ela cresce, o poder de Deus nos ia arrancar o câncer e ia reconstruir tudo que o câncer tinha comido. Oramos por ela, deixei Escrituras que Curam do irmão Reida em áudio, que eu tenho, né, na voz de Manuel Dias, deixei no celular, passei no WhatsApp e disse, não perca tempo. Provérbios 4:20 diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas ações que tem no teu ouvido, não a deixe apartar dos teus olhos, coloque-a dentro do teu coração, pois as minhas palavras são vida para os que a acham e saúde ou remédio para o seu corpo. Pois a palavra de Deus é saúde, a palavra de Deus é remédio, e o seu corpo precisa se alimentar desse remédio, precisa receber saúde. E ali fomos embora. 8 dias depois, eu estou em casa, já era mais de meia-noite, ele ficou tão empolgado que ele não olhou o horário, recebo uma mensagem, pastor Alessandro, quando eu olho ele disse, não sei se era Núbio o nome dela, aquela senhora que o senhor foi orar, a pedido da irmã da igreja, foi no médico hoje, 8 dias depois,
O médico fez PET scan, fez tudo e disse que não tinha mais câncer. Amém, querido? Isso pode ser algo sobrenatural para a gente, pode ser algo extraordinário, mas para Deus é o natural. O natural para Deus é produzir milagres. O natural para Deus é produzir corpos, produzir órgãos, porque só Ele pode produzir. Amém? Mas eu quero adiantar e quero ir lá para Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. A maldição da lei, eu vou falar com vocês nos próximos domingos, que é a maldição da enfermidade, da doença, da segunda morte e da miséria. Só vou tratar enfermidade e doença porque é o tema que a gente está em estudo, mas eu vou tratar depois. Cristo, fazendo maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diz: Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse até nós gentios por Jesus Cristo, e que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Se você olhar, vou falar também dos outros domingos, Abraão, ele viveu 165 anos, cheio de vida e vigor. A Bíblia fala, a frase diz assim, cheio de vida e não sei se é vigor. Aí você veja, um velhinho de 165 anos, mas firme, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade. E Abraão não tinha o Espírito Santo dentro dele para exercer essa função. Nós temos. Amém, querido? Então nós temos muito mais. E a Bíblia diz para que a bênção de Abraão. Abraão não morreu doente. Vamos ver isso. Abraão chamou toda a família, disse onde ele deveria ser enterrado. Durante várias horas ele repartiu os bens para os filhos e recolheu a perna e adormeceu na hora. Ele sabia o dia que ele ia partir. Sabia que aquela hora ele ia para o Senhor, mas não foi doente, dando trabalho, não foi numa cama. Não, partiu para o Senhor na hora certa. Queridos, para que a bênção de Abraão chegasse para os gentios e que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a promessa do Espírito. Essa promessa do Espírito Santo habitar em nós. Uma das funções dele é nos manter sarado. Então, Romanos 8, 10 e 11. Se o irmão puder colocar Romanos 8, 10 e 11, por favor, aqui no telão. O versículo 10, por favor. Pronto. Se porém Cristo está em vós, veja como esse versículo não tem sentido. Quem fala muito bem disso, se você puder assistir em casa, o impacto do Espírito Santo no corpo humano, pastor Cris, lá da África, ele explica isso muito bem nessa ministração. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Como é que Cristo está em mim e meu corpo está morto por causa do pecado? O pastor Cris, ele fala muito bem que essa foi uma tradução feita por pessoas que não criam mais na cura divina. Está fora do contexto. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Como é no original? No original é: embora o seu corpo esteja morto por causa do pecado, se Cristo está em vós, o seu corpo é gerado vida pelo Espírito por causa da justiça. Ou seja, é como ele diz, independentemente de como você esteja, você pode estar até em estado terminal. Se você aceitar Jesus nesse momento e Cristo for habitar em você, o Espírito Santo que habita em você vai gerar vida no seu corpo por causa da justiça. Aí se você interpretar assim, você vai ver que o 11 tem sentido. Bota o 11. Se você botar o 10 e o 11 um em cima do outro, se você ver o 10, ele se contrapõe ao 11. Tem como colocar o 10 e o 11 junto? Mas veja, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha só, se o Espírito Santo habita em nós,
o mesmo que ressuscitou dos mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos, vivificará também. Essa palavra vivificar no original, ela quer dizer zoé poisei. Zoé, a própria via de Deus, poisei, eu faço todo dia. Então, uma das funções do Espírito Santo, não, 10, 11. O 10 e o 11, por favor. Isso. Veja como está sem sentido. O 10 e o 11. Se você pegar nessa tradução, o 10 se contrapõe o 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não. Aí, quando ele vai para o 11, ele diz: se habita em vós o Espírito daqueles que são mortos, esse mesmo que são aqueles mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, no original embora o seu corpo esteja morto por causa do pecado, se Cristo está em vós, o Espírito dá vida ao seu corpo por causa da justiça. Quando você nasce de novo, você se torna a justiça de Deus. Então você passa a ter direito no reino espiritual. Aí continua: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a justiça dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dos mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. As palavras mais importantes aí é vivificar, não é vivificará. Você pode ver que não fala se habitará em vós o Espírito, diz que ele habita. Se ele habita para exercer a função agora, não no futuro. Então, se habita em vós o Espírito daquele que é ressuscitou dos mortos, esse mesmo que é ressuscitou dos mortos, vai vivificar também o vosso corpo mortal. A palavra vivificar, como eu disse, é zoé poisei. Zoé, a própria vida de Deus, poisei, eu faço todo dia. Também quer dizer vitalizará, também quer dizer apressará o processo de cura. E essa palavra mortal não é necros, que é o corpo morto no cemitério, mas essa palavra mortal, ela quer dizer tenetos. É a mesma que está em Romanos 6,12. Bota aí Romanos 6,12, deixa isso aí, Romanos 6,12. Veja só, Romanos 6,12. Desculpe. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como é que o pecado pode reinar em defunto? Defunto não peca. Então, essa palavra mortal é a mesma que está em Romanos 11. Quer dizer tenetos, quer dizer um corpo vivo, um corpo cheio de energia, um corpo passivo de morte. Aí diz, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, tenetos, corpo vivo, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como é que um defunto vai obedecer paixões? Outra versão diz, obedeçais aos seus pecados. Então, querido, é a mesma palavra que está lá em Romanos 8,11. Bota agora Romanos 8,11, por favor. Eu ministro em várias igrejas, mas para ser tão rápido, eu disse a ele, colocar os artigos, os versículos, aqui bate todas, viu? É impressionante. Olha, se habita em vós o Espírito daquele que é ressuscitou dos mortos, e ele habita, esse mesmo que é ressuscitou dos mortos, vivificará também, como ele vivificou o corpo de Cristo, quando ele ressuscitou, vivificará também o vosso corpo, da mesma forma, corpo mortal, tenetos, um corpo cheio de energia, um corpo passivo de morte, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, vamos voltar. Quando Cristo estava no inferno, na cruz do Calvário, lá em Isaías 53, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões, aniquilado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá no versículo 10, diz que aprouve a Deus enfermá-lo e moê-lo. Então, querido, você tem que ver que Cristo na cruz levou todas as nossas enfermidades e doenças. Cristo levou zika, chikungunya, câncer, levou lepra,
levou gripe, levou influenza, o que você pensar, AIDS, Cristo levou sobre ele. Ele foi nosso substituto. E quando Cristo chega lá no inferno, ele chegou com todo tipo de doença. Todo tipo de doença. Ele passou lá só 3 dias. Em 3 dias você não cura uma AIDS. A AIDS para a medicina é incurável. Em 3 dias você não cura um câncer. O corpo dele estava sendo comido por todo tipo de doença. Eu sei que é muito forte dizer isso, mas é a realidade. Está na Bíblia. E quando Cristo está lá, como nosso substituto, no 3º dia, a Bíblia diz, Deus disse que ele cumpriu com as exigências da justiça. E Deus disse, ele é justo. Um justo não pode estar no inferno. Não é só Jesus. Nós não somos justos, não vamos para o céu, a mesma coisa. Mas ele foi em nosso lugar. E quando o Espírito Santo foi lá, é o que está Romanos 8:11. Bota aí, por favor, Romanos 8:11. Essa passagem. Olha só. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, quando o Espírito, Deus diz, vai lá, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegou no inferno, que tocou em Jesus, querido, pela primeira vez, alguém se levantou com ousadia e com autoridade no inferno. Você tem que ver que o diabo foi enganado quanto aos planos de Deus. Por quê? Porque o diabo sabia que Cristo era um super-homem. Por quê? Cristo foi o primeiro homem a desfazer as obras do diabo. Eu comecei falando a vocês que ele expulsou um demônio na sinagoga de um homem. Como é que o diabo coloca o demônio numa pessoa e chega um homem lá e expulsa? Que poder é esse? Satanás ficou confuso. Aí Cristo vai, ressuscita Lázaro. O diabo mata Lázaro, depois de 4 dias Cristo ressuscita. Cristo ressuscita o filho da viúva Naim. O diabo queria que aquela viúva passasse o resto da vida como pedinte. Jesus mudou a história daquela mulher. Porque uma viúva em Israel, quando ela não tinha filho, ela não tinha direito a mais nada, ela era desprezada. O diabo queria que ela levasse uma vida desprezada. Jesus chegou e mudou. Ele disse, rapaz, esse homem é poderoso. Então o diabo, eu tenho que matá-lo. Não é que o diabo foi enganado. E quando Cristo chegou no inferno com toda a doença, eles comemoraram. Mas só que no 3º dia, o Espírito Santo foi lá. Esse era o plano de Deus. E os planos de Deus, quando o Espírito Santo tocou em Jesus, que ele foi justificado primeiro, e a Bíblia fala que depois ele foi vivificado, e Efésios 2 diz que nós fomos vivificados com ele, diz que ele despojando, Colossenses 3, de si mesmo, os principados e potestades, despojando de si mesmo as doenças, sai câncer, sai AIDS, sai lepra, sai zika. Quando o Espírito Santo entrou no corpo dele, querido, essa é a passagem que está em Romanos 8:11, quando o Espírito Santo entrou no corpo dele, naquele momento aquelas doenças tiveram que sair do corpo dele. E quando aquela doença saiu, aconteceu o que está em Hebreus 2:14. Através da morte, ele aniquilou, reduziu a nada, paralisou aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Houve aquela batalha entre Cristo e o diabo, que está lá em Apocalipse 1, que Cristo pisa na cabeça dele, toma a chave do inferno e da morte. O que acontece? Quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita com nenhuma doença. Por quê? Porque ele ressuscitou sarado. Amém, queridos? Então, isso é que diz essa passagem. O que eu vou tratar agora, interessante, eu acho que eu já preguei aqui, mas sou eu que estou falando aqui, pregando mesmo, vou repetir, como diz o Bispo Guto. Os gambás, querido, eles são tidos como exterminadores de serpente. Quando Deus criou o gambá, e Deus é soberano, Deus poderia ter colocado isso em qualquer outro bicho, qualquer outro animal, mas Deus resolveu colocar no gambá. O poder de matar cascavel, o poder de matar jararaca, o poder de matar cobra coral. Você pode botar em casa no Google, gambá mata cobra, você vai ver vários vídeos. O que acontece? O gambá, ele tem 2 proteínas no corpo dele, o DM43 e o DM64. Quem foi que colocou? Deus. Já foi descoberto, pegaram gambás filhotes e pegaram cascavel filhote, e o gambá filhote mata a cascavel filhote, ou seja, ele já nasceu com isso. Então o DM43 é uma proteína que a função dela é agir no sangue do gambá para evitar que o sangue se coagule
e para evitar que tenha hemorragia. Porque quando o veneno toca numa pessoa, o sangue coagula, entope os vasos e aí começa o processo de morte. Outro local que o veneno atua é nos músculos e nos ossos. Então, quando a cobra morde uma presa, a presa fica dura, não consegue se mexer. Por quê? Porque o veneno, a parte nociva do veneno, tóxica, atinge os músculos da cobra, do animal, e o animal fica parado. É quando ela vai e come o animal. Primeiro atinge o sangue e atinge o músculo. Então o gambá tem um DM43, que é uma substância, que é uma proteína, essa palavra que eles dizem, que quando o veneno da cobra entra no sangue do gambá, o DM43 age, combate as toxinas do veneno e evita que aquele sangue se coagule, que haja hemorragia. Da mesma forma, quando o veneno vai atingir os músculos, o DM64 age no músculo do gambá e nos ossos, evitando que aquele poder destruidor do veneno venha atingir o gambá. Então, o gambá, quando ele é picado por uma cobra filhote, é tranquilo, tem pouco veneno, uma cobra pequena, ele não sente nada. Mas se você vê o gambá com uma cobra grande, uma cascavel de 6, 7 metros, para um gambazinho, impressionante, ele sente uma dor na hora que a cobra pica. É como se a gente sentisse um sintoma de alguma enfermidade. E quando ele sente essa dor, o que acontece? Ele dá um pulinho para o lado, é interessante, ele dá uns pulinhos, e ele espera o DM43 agir, e o DM64. Quando o DM43 age e combate as toxinas do veneno no sangue, e o DM64 combate a dor que ele começou a sentir nos músculos, ele volta com toda a raiva, morde a cabeça e mata a cobra. Ou seja, o gambá, ele crê naquilo que ele possui. Querido, o gambá confia no que Deus o fez. Então, mostra que toda noite os gambás saem para caçar cobra. Essa é a missão dele. Por isso que dizem que se todo mundo soubesse, não matava gambá, porque pode prejudicar a cadeia alimentar. Agora veja, lá em Atos 28, nós ouvimos falar do nosso irmão Paulo. Ele se livra do naufrágio e ele chega na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, ele disse que o pessoal da ilha foi muito solícito com eles, fizeram uma fogueira porque estava chovendo, e Paulo vai pegar uns gravetos. Quando Paulo vai pegar, uma víbora pega na mão de Paulo e gruda. Diz que Paulo pega aquela víbora e Paulo sacode e joga no fogo. Aí disseram, esse aí é homicida, se livrou do naufrágio, mas não vai se livrar da justiça da morte. E esperam Paulo inchar. Se você pesquisar em uma Bíblia comentada, aquela víbora tinha um veneno poderosíssimo. E a primeira coisa era a pessoa inchar, coagular o sangue, afetar os membros, e a pessoa inchava e caía morta. Esperaram horas. E Paulo do mesmo jeito, conversando tranquilamente. Ou seja, Paulo sabia quem habitava nele. Paulo sabia que dentro dele não havia DM43, nem DM64, mas havia algo muito mais poderoso, que é o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Querido, se você olhar o ministério de John J. Lake, ele foi um dos maiores evangelistas do mundo. Ele criou numa cidade lá, ele criou uma cidade nos Estados Unidos, e nessa cidade ele criou salas de cura, e ele treinava os agentes de cura, treinava por meses, e esse cara, agente de cura, para ele ser aprovado, ele tinha que orar pela uma pessoa no estado terminal, e ele trazer aquela pessoa curada, não importava quanto tempo demorasse, poderia demorar um dia, poderia demorar 2, quando aquele homem, no final da parte teórica, que ele aprendeu a teoria, e a prática com John J. Lake, quando aquele homem disse, esse homem aqui está com câncer, já terminal, esse está com tuberculose, que era a doença materna na época,
Então você vai ficar com ele. Quanto tempo precisa? Cuide dele. Agora traga ele curado. Quando aquele cara trazia curado, ele aceitava. Esse vai ser agente de cura. E ele, em cada sala, ele botava os agentes, e foi comprovado, estatisticamente, que aquela cidade, que eu não lembro o nome agora, era a cidade que tinha mais pessoas curadas em percentual. 90% da cidade eram pessoas curadas, porque passavam por essas salas de cura. E o que é interessante é que foi registrado no Ministério de John G. Lake 100 mil curas registradas, 100 mil curas. John G. Lake, ele foi para a África do Sul ajudar no ministério de Alexander Dowie. E na África do Sul ocorreu uma febre bubônica, onde morreram muitas pessoas. Você tem ideia? Em uma semana, na igreja de Alexander Dowie, morreram 40 pessoas em uma semana. Um desespero para um pastor. E John J. Lake, as pessoas não enterravam os mortos, porque tinham medo. Os mortos ficavam nas ruas, ficavam nas casas, nas igrejas. E John J. Lake pegou uma equipe desses agentes de cura que viajou com ele e foi para lá enterrar os mortos, sem nada. Os médicos com aquela roupa de proteção, os médicos com luva, os médicos com tudo, e John J. Lake sem nada com a equipe dele. Depois de um tempo, sei lá, de um mês, 2, um médico chamou e disse: Pastor John, me explique aí, como é que o senhor está vivo? Como é que sua equipe está viva? Nós temos proteção no rosto, toda a roupa, luva, ainda tem gente que morre, tem enfermeiro que morre, tem médico que morre, e vocês sem nada. Aí eles, venha cá, aí tinha acabado de morrer uma pessoa, estava aquelas bactérias, que uma das reações era borbulhar, e ele pegou numa concha, aquele que estava borbulhando, e ele botou na mão dele, e disse: olha aqui com um microscópio. O médico disse: você é louco? Ele disse: olha aqui. Quando o médico olhou que as bactérias iam entrando na corrente sanguínea, o médico disse que era a mesma coisa de você botar uma carne no óleo quente. Fazia era como se aquelas bactérias elas eram destruídas pelo poder que havia no sangue de John J. Lake. E ele disse: me explique aí. Ele disse: está escrito, Romanos 8, no capítulo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Ele disse: habita no meu corpo, habita no meu sangue a lei do Espírito de vida. E quando a lei do pecado e da morte veio através dessa bactéria e tocou no meu sangue, a lei do Espírito de vida matou a lei do pecado e da morte. Então, querido, habita em nós um poder sobrenatural para nos manter sarado, para nos manter curado. Eu terminei meu tempo, mas eu só vou mais 5 minutos para mostrar uma passagem bíblica que, se você olhar, parece loucura, mas eu quero ler com você. Veja aqui. Como eu falei a vocês, quando Cristo morreu, Ele levou todo tipo de doença ou enfermidade. Vá comigo para Isaías 52. É rápido. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Isaías 52, no versículo 14. Eu tenho aqui 2 versões. Diz assim, ó: exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Tem uma versão atualizada, diz assim, ó: assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, que nem parecia um ser humano. Se você for para Isaías 53, diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor?
ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, querido, Cristo, ele foi esbofeteado, esmurrado, chutado. Quando você vê aquele filme do Mel Gibson, foi o que parece mais próximo, mas Cristo teve o olho estourado, dente quebrado, ouvido estourado. Cristo parecia um monstro quando ele foi enterrado, do sofrimento, do que fizeram com ele na cruz, enquanto ele carregava a cruz na cruz. Mas eu quero que você vá comigo para o último capítulo de Lucas. Eu já sei o que é que diz, mas eu queria que você lesse. Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Por que eles pensavam que viam um espírito? Epa, glória a Deus. Por que eles pensavam que viam um espírito? Porque 3 dias antes, eles viram um homem desfigurado. Eles viram um monstro. Quando Cristo aparece, aparece perfeito. Como Cristo apareceu perfeito? Eles são espírito. Aí Cristo diz, olha, ele porém lhe disse: por que estáis perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne, nem ossos como vedes que eu tenho. O Espírito Santo fez uma operação plástica no rosto de Jesus e no corpo dele em 3 dias, que ninguém pode fazer. Se uma pessoa leva um soco no olho, querido, incha, e passa pelo menos 10 dias para sair a roxidão. Cristo levou vários. Mas quando Cristo aparece aos discípulos, eles se assustam, porque ele aparece perfeito. Agora aconteceu isso com o irmão nosso. Por isso que a gente que às vezes ministra cura, parece loucura o que a gente ministra. Quando você vê Rossana ministrando sobre prosperidade, tem gente que pensa que é loucura, mas não é o que ela vive. Então o que acontece, querido? Eu quero que você vá lá para Atos 14. Eu vou concluir com isso aí. Atos 14, 8, olha. Encontrava-se Paulo estava pregando, né? Encontrava-se assentado em lista certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse ouvia Paulo, que, olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Sabendo que aquele homem era aleijado de nascença, e Paulo falou e aquele homem andou, eles começaram a dizer que Paulo e Barnabé eram deuses. Agora veja, chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão oferecer sacrifício. A quem? A Paulo e Barnabé. Eles queriam levantar Paulo e Barnabé como Deus. Agora veja, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Aí se revoltaram por causa disso. Veja,
Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, eu estou falando aqui de uma multidão, a Bíblia fala numa grande multidão, que tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Uma multidão matou Estevão apedrejado. Uma multidão. Aqui uma multidão, vamos botar 1.000 pessoas, por baixo, 1.000. Uma multidão. Uma multidão não são 10 pessoas, são 50. 50 você conta, 100 você conta, né? Então aqui é uma multidão. Vamos lá. Chegaram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Apedrejaram Paulo. E o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto, querido. Eu não estou falando que esbofetearam, que já era muita coisa. Eu estou falando que apedrejaram. Se você pesquisar aí na internet, às vezes a gente perde noção de tempo, mas há uns 6 ou 7 meses atrás, 5 homens apedrejaram uma pessoa no Jacintinho. A Gazeta de Alagoas não mostrou nem a imagem, porque disse que o rosto do cara era algo que não poderia se mostrar. A Gazeta trouxe a matéria, mas não mostrou. Você já imaginou como era que Paulo estava? A ponto dele apedrejarem e arrastarem Paulo, eles arrastaram e pensaram que Paulo estava morto. Ou seja, eles viram o resultado do apedrejamento. Agora vejam. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Como é que pode? O cara ser apedrejado pela multidão num dia, pensava que ele estava morto, ele se levanta, entra na cidade, e no outro dia vai pregar em Derbe com Barnabé. Se ele tivesse com o rosto parecendo um monstro, ele não iria. Não poderia nem pregar, nem se apresentar. Ou seja, Paulo tinha consciência de quem ele carregava. Eu trouxe a mensagem para vocês de Atos 28, quando a víbora o picou e Paulo ignorou. E agora, querido, um Paulo que por um momento passou um sufoco muito grande, foi apedrejado, dores, mas no momento que ele despertou ali, que ele disse: eu sei quem habita em mim, o mesmo Espírito quando estou Cristo parecia um monstro, e depois estava perfeito, esse mesmo Espírito está em mim, para me manter perfeito. Então, querido, uma coisa que eu quero encerrar, é que você, seu verdadeiro eu, o verdadeiro Saul, você não está vendo, é invisível. Você está vendo o corpo de Saul falar contigo, está vendo a voz de Saul falar contigo, mas o verdadeiro Saul é invisível. Esse, você que é um espírito, você é imortal. O diabo não pode tocar em você. O diabo pode tentar tocar no seu corpo, é ilegal ele tocar. Se ele tocar, ele tem que sair, através da enfermidade, mas você foi gerado por Deus para viver eternamente. O que nós precisamos é deixar crescermos, avançarmos no nosso espiritual, no Saul espírito, e deixar um pouco, não deixar, mas não ser influenciado pelo material, pelo corpo. W. Keno fala algo no livro O Nome de Jesus, Maravilha de Jesus, que ele diz que a obra do Espírito Santo em nosso corpo é no sentido, querido, que ele chama de o programa perfeito. Ele diz que o Espírito Santo habita no nosso corpo para que quando o diabo lança uma enfermidade no nosso corpo, ela demore minutos, mas ela tem que sair. Basta a gente crer e declarar o remédio, a palavra. E ele diz que o plano de Deus para nossas vidas é que nosso corpo se desgaste a ponto da gente partir para a glória, mas sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma doença. Ele cita o exemplo de um motor de carro. Ele diz que um carro você pode usar há vários anos, várias décadas,
Mas vai chegar um tempo que o motor vai se desgastando aos poucos. Que isso é uma normalidade. Todos nós vamos partir para a glória, se Cristo não voltar. Mas é partir para a glória saudável. Assim aconteceu com o irmão Kenneth Ferreira. Ele tomou café com a família, Kenneth Ferreira Júnior, com a mulher, passou o rema para Kenneth Ferreira Júnior, passou a igreja e disse: chegou o tempo de eu estar com Jesus. Falou com a esposa, foi para o primeiro, tomou o café e foi dar um cochilo. Nesse cochilo, quando for olhar, ele já estava em outra dimensão. Assim aconteceu também com T.L. Osborne. E assim com Smith Wigglesworth. Agora, teve pessoas que preferiram partir. Kathleen Kuma, ela disse: nem ore por mim, para eu ser curada. Eu quero partir para o Senhor. Ela teve a visão que estava melhor partindo com Deus. Então são coisas que acontecem, inexplicáveis, que não cabe a nós aqui debatermos, amém? Deus, Ele é soberano. Eu vi T.L. Osborne dizer também que a mulher dele partiu com câncer porque ela quis partir. Mas a verdade é essa: nós precisamos estar numa dimensão daquilo que nós fomos criados para ser e para andar. Amém, queridos? Tem alguém com algum tipo de enfermidade ou doença? Se tiver, pode vir aqui à frente que eu quero orar por você. Podem cantar. Foi muito bom hoje de manhã, não foi? Eu pedi a Deus para ensinar, eu sou um pregador, mas glória a Deus que eu consegui, amém? O objetivo nosso é ensino na escola bíblica. Pois não, acredita, irmão? Ele está se recuperando dessa cirurgia. Então, na primeira cirurgia, o médico falou que foi tudo bem, só que teve complicação, teve que fazer nova cirurgia, porque estava vomitando muito, né? E continuou na UTI. Amém. Pai, em nome de Jesus, ele está representando o primo dele, Pai, isso é bíblico. A Bíblia fala do centurião do rei, que veio representar o filho perante Jesus. Marcelo Júnior, Pai, eu coloco diante de Ti, repreendo todo espírito de câncer na próstata dele, declaro, Pai, no intestino dele, declaro o intestino totalmente refeito, refabricado, porque o Senhor é o fabricante, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo o espírito de câncer, expulso no intestino dele, e transmito a cura agora, Pai, e declaro a restauração, que seja refabricado o intestino novo, e declaro Marcelo Júnior saindo da UTI, totalmente recuperado e sarado, Pai, sem nenhuma sequela, e tendo uma vida normal, em nome de Jesus. Amém. A senhora é o quê? Dez dias, conjuntivite e obstrução nos ouvidos. Nos ouvidos a senhora não está ouvindo, não está ouvindo direito? Mas foi da conjuntivite? E vai ficar bom, hein? Pai, em nome de Jesus, eu começo pelo ouvido, Pai, de uma ordem agora. Só obstrua agora o ouvido. Foi pregado a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo que habita nela vivifica o corpo dela. Agora, ouvidos obstruídos, agora, em nome de Jesus. Veja agora o ouvido. O ouvido. Obstruiu? Diminuiu? Agora o olho. Dá para a senhora tirar botar a mão? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a conjuntivite, toda enfermidade, saia dos olhos dela agora, e eu transmito a cura imediata, Pai, imediata. Ouvidos obstruídos e conjuntivite curada agora, olhos perfeitos, agora, Pai, poder de Deus tocando nos olhos dela agora, no poder do nome de Jesus, unção agora, Pai, expressam todos juntos.
curada em nome de Jesus. Bom, você, irmã? Eu tenho hernia de disco lombar, cervical, túnel do carpo, até estou afastado, saí do banco por conta disso, por conta dessas lesões. Certo. Tenho 3 anos de banco. 3 anos? É. Aí eu estou agora fazendo serviços de casa, eu machuquei a lombar. Tá doendo agora? Tá? Vai passar, viu? Onde é a lombar? Você pega aqui, irmão, por favor. Amém. Depois a cervical. Cervical é aqui? Aqui? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a hernia de disco na lombar e na cervical. Declara agora, Pai, coluna perfeita agora. Agora, Pai, ergue agora, estica a coluna dela. Traz o normal agora, Pai. Um alívio imediato. Na autoridade do nome de Jesus, eu transmito a cura. E repreendo agora, hernia de disco lombar, hernia cervical, lhe repreendo agora. E transmito a cura em nome de Jesus. Todo o túnel do carpo eu repreendo agora em nome de Jesus. E transmito a cura imediata. Em nome de Jesus, procura agora. Vê que a senhora não fazia. Mexa para ver. Passou a dor? Passou a dor? Amém. Então, glória a Deus. Ela estava com uma crise de hernia de disco, a dor passou. Amém? Tem alguém aqui, por acaso, não confessou Jesus como seu suficiente Salvador? Você vem para a igreja, frequenta, mas você nunca confessou, você crê que Ele veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar, mas você precisa confessar, não importa a sua idade. Sempre é um tempo de a gente entregar nossa vida ao Senhor. Tem alguém aqui? Todos salvos? Então, muito obrigado.